Fala, galera. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês. A gente vai recordar aqui os números racionais que a gente já viu na aula passada e a gente vai introduzir também a comparação de números racionais. Então, só recordando com vocês, lá na página 86 do seu livro didático, né? A gente viu o que são números racionais. São aqueles números, né, que podem ser escritos na forma de fração e os números que nós já conhecemos. Nós vimos ainda que entre dois números da reta numérica que nós conhecíamos, né, aquela reta 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, entre esses números a gente descobriu que tem infinitos outros, que são justamente entre eles, né, os números racionais. São os números com vírgula, os números que podem ser escritos na forma de fração. Inclusive, a gente corrigiu esse erro aqui do livro, lembra? Tinha essa fração aqui, 1/3 representava nesse canto aqui, ó, e aí a gente fez essa correção, né? Indicou que 1/3, na verdade, o lugar dessa fração é mais ou menos aqui, porque a gente viu que para representar uma fração, um número racional na reta numérica, a gente precisava fazer o quê? Dividir, né? Quero representar a fração 1/3 na reta numérica. Então, pegava o número 1, dividia pelo número 3, olhava o número decimal que eu ia encontrar para posicionar ele na reta numérica. Refazendo essa divisão, para a gente recordar, eu acrescento um zero porque o 3 não cabe dentro do 1, né? Então, acrescento um zero para ficar 0 e uma vírgula aqui embaixo. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? Cabe 3, porque 3 vezes 3 dá 9, e 9 para o 10 ainda fica faltando 1. Essa divisão eu poderia continuar ela, mas para eu representar na reta numérica e para a gente fazer comparação entre números racionais, a gente vai ver que às vezes basta o primeiro número depois da vírgula. Então é daí que a gente tira. Já que o 1/3 é o número decimal 0,3, aproximadamente, 0,3 fica antes do 1 e depois do zero. Então, a posição correta dessa fração não é aqui igual o livro representou, mas é aqui entre o 0 e o 1. Então, nós vimos isso na aula passada, como representar um número racional na reta numérica. A gente viu também que aqui embaixo o livro representou certo, lembra? Ó, 1/3 está entre o 0 e o 1, aqui representado de uma forma correta. Dividiu esse espaço em 3 partes e das 3 partes pegou apenas uma. Então, esse é 1/3, certinho aqui. Então, só recordando com vocês, né, a gente viu como representar, como determinar, né, se o número está entre um e o outro número inteiro da reta numérica. Nós fizemos essas atividades aqui do livro, já corrigimos ela em sala, e hoje a gente vai ver, então, como fazer a comparação de números racionais. O que é comparar números racionais? É dizer qual é maior e qual é menor. Entre dois números, qual é maior? Qual é menor? Então, a gente tem exemplo aí, gostaria que todos abrissem o livro na página 90. A gente vai usar o livro de vocês na página 90 para ajudar a compreender a comparação de números racionais. A gente já viu que números racionais eles podem ser escritos na forma de fração e de número com vírgula. Tendo eu, então, dois números para comparar, e esse é um exemplo, né? A gente usa os números em vários lugares na nossa vida, entre elas para medir a temperatura. Então, a temperatura, né, para a gente saber identificar, está muito quente, está muito frio, além só da nossa sensação, ela é informada também em números, que muitas vezes podem ser números racionais. Então, a gente tem. O Leonardo pesquisou na internet as medidas das temperaturas mínimas em algumas cidades em certo dia e as registrou em seu caderno. Então, tem as cidades aqui, 6 cidades e as suas temperaturas. Qual é o objetivo? Comparar números racionais, dizer qual é maior e qual é menor. Neste problema,
é identificar, então, qual é a cidade que fez mais frio, ou seja, qual é a menor temperatura. Para eu saber a menor temperatura, preciso identificar qual é o menor número racional. Qual é a cidade mais quente ou que apresentou maior temperatura? Para eu saber, também vou ter que comparar números racionais para dizer qual é maior e qual é menor. E isso é muito fácil. Se eu pudesse fazer uma reta numérica, uma das formas de comparar esses números racionais, que até o livro traz como exemplo para nós, seria representá-los na reta numérica. Para quê? Para olhar o seguinte: na reta numérica, e isso é muito importante, nós vamos fazer exercícios envolvendo isso que eu vou explicar agora. Olhando na reta numérica, aquele número que fica mais longe do zero ou mais à direita é o maior. Então, nesse caso, 23,5, ó, é a maior temperatura registrada. Ó, é lógico, eu também poderia, sem representar a reta numérica, identificar que o 23,5 é a maior temperatura entre as outras, né? As outras temperaturas foram -4, -1,3, 14, 19, 21. Muito fácil, realmente. Nem sempre eu preciso da reta numérica para eu identificar e comparar números racionais. Às vezes, só olhando pelo nosso senso já, pelos números que nós sabemos contar, nós sabemos, por exemplo, o 21 é maior que o 19. Eu não precisaria desenhar eles numa reta numérica para saber que é maior. Mas complica um pouco quando a gente vai lá para o lado negativo da reta numérica. E aí é por isso que é importante a gente entender a reta numérica e como usar a reta numérica para comparar dois números racionais. Na reta numérica, todo número que fica à direita é maior. Por exemplo, se eu estivesse comparando aqui essa temperatura da cidade C de 1,3 com essa temperatura zero, qual é maior? 1,3 negativo ou zero? Ora, pela definição da reta numérica, o número que fica do lado direito na reta numérica é um número maior. Nesse caso, então, eu digo que a temperatura de 0 graus, olha só, às vezes é estranho dizer isso, mas é o correto. 0 graus é maior, em outras palavras, é mais quente que 1,3 graus Celsius negativo. Por quê? Porque o zero fica à direita do menos 1,3. Da mesma forma, olha só que curioso, se eu fosse comparar o -4 com o zero, essas duas temperaturas, eu diria a mesma coisa. 0 graus Celsius é maior ou é mais quente, né, em se tratando de temperatura, é maior que o -4. Mas que loucura, mas é isso mesmo. Lembra que eu conto na reta numérica a partir do zero? Números positivos, a partir do zero? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Números negativos na reta numérica, eu conto a partir do zero também. Então, é 0, 1, 2, 3, 4 negativo. Então, a gente viu, na reta numérica, o número que fica do lado direito é sempre maior. Eu estou comparando dois números. O número que fica à direita na reta numérica é maior sempre que o número que fica à esquerda. Então, eu posso compará-los sem representar na reta numérica, como eu também posso compará-los na reta numérica. E daí, se você puder acompanhar no seu livro didático aí, na página 90 ainda, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Ele vai narrar cada uma dessas situações, comparando esses números aí que representam as temperaturas naquelas cidades, e ele vai sempre falar, comparando dois números, aquele que está à direita sempre é maior.
E aí a gente usa, né, na matemática, alguns símbolos para representar isso. E dois símbolos usados, né, para representar é o maior que e o menor que. Existe até um macetezinho, uma regrinha na tentativa de facilitar identificar. Por exemplo, o símbolo maior que na matemática, maior que, ele é representado por esse símbolo. O símbolo menor que é representado dessa forma. Aí tem gente que fala assim, ó, para você lembrar qual é o símbolo que representa maior e qual é o símbolo que representa o menor, é só você desenhar os dois assim, ó, desenha os dois e corta. Quando você cortar os dois, um vai ficar 7 e o outro vai ficar 4. Então, qual que é maior? O 7 ou o 4? É o 7. Ah, então esse símbolo aqui é o do maior e esse símbolo aqui é o do menor. Né? Na dúvida é só marcar aqui, fazer um traço, que um número vira 7, outro número vira 4. Você lembra, esse aqui ó, é o maior, esse aqui é o menor. E aí você sabe representar aí, através da simbologia matemática, maior que e menor que. Combinado? Então ele vai dizer assim, ó, número 23,5 está à direita de menos 4. Nesse caso, 23,5 é maior que menos 4. Lembra que esse símbolo aqui significa maior que. O número 19 está à esquerda de 21. Então, o 19 comparado com 21 está à esquerda. Se ele está à esquerda, então ele é menor. Lembra? O número vai ser maior sempre ao número que está à direita. Se o número está à esquerda, está ao contrário. Lógico, é menor. E aí é o que o livro deixa aqui para a gente, né? Registrado. Exatamente isso que eu falei. Na página 90 e ainda, o livro vai escrever: os números que estão à esquerda de um número qualquer na reta numérica são menores do que esse número. De maneira análoga, quer dizer, de maneira semelhante, os números que estão à direita de um número qualquer na reta numérica são maiores do que esse número. Então, precisei comparar dois números na reta numérica. Quem está à direita é sempre maior, quem está à esquerda, sempre menor. E aí uma questão que o livro coloca aqui bem interessante, ó. Qual número é maior? 2,3 ou 3 meios? E justifica a sua resposta. Então, e aí? Se eu tiver que comparar dois números assim, como que eu vou? Vou representando na reta numérica? É uma forma. Só a reta numérica? Não. Qual outra forma de comparar? Aí eu transformar ou o número decimal na forma de fração, o que eu não recomendo, dá mais trabalho às vezes, ou eu transformar a fração em um número racional, um número decimal, número com vírgula, que aí eu posso comparar os dois. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 meios. Como que eu escrevo? Como que eu sei quanto vale 3 meios? Igual eu expliquei no início desse vídeo. É só eu pegar o 3 e dividir pelo 2. Lembra que o número de cima sempre fica aqui, né? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Ah, cabe uma vez. Porque uma vezes 2 é 2. 2 para 3 falta um. Eu continuo a divisão, mas o 2 agora não cabe dentro do um. Então tem que completar com zero e acrescentar uma vírgula ali, porque o nosso sistema numérico é decimal. Enfim, quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Cabe 5. 5 vezes 2 é 10. Opa, a divisão acabou. O resto deu zero, acabou a divisão. Então, esse número aqui, o 3 meios, ele é o número 1,5. Ah, agora fica mais fácil de comparar. Quem é maior? 2,3 ou, no caso, essa fração aqui corresponde a 1,5. Quem é maior? Ora, agora é muito fácil, né? Só comparar a parte que vem antes da vírgula, eu já consigo determinar. Ó, quem é maior, o 2 ou 1? É o 2. Então, 2,3 é maior que 1,5. Portanto, 2,3 é maior que 3 meios. Se tivesse que justificar a resposta,
A justificativa é justamente esse cálculo que nós fizemos. E comparando os dois, nós concluímos que 2,3 é maior que... Como que eu escrevo mesmo? Peraí. Assim, assim. Aí eu corto aqui, corto aqui. Ah, 7 é o maior. Ah, então o símbolo do maior é esse. 2,3 é maior que 3 meios. Seria a forma de eu representar através de símbolos matemáticos. Bom, aí vocês podem anotar aí no caderno, né? As atividades que vocês vão fazer, valendo visto aí, vou olhar na próxima aula. São as atividades, com base nisso que eu acabei de explicar, as atividades da página 91, e vocês vão responder daquela forma que vocês já fizeram, as de número 14, vou mostrar aqui, números 14, 15 e 16 aí do seu livro didático. Só essas três atividades que na próxima aula, sexta-feira, a gente vai corrigir em sala. Qual que é a atividade número 14? Fazer justamente a comparação que eu falei para vocês, que eu acabei de mostrar. Qual a comparação? Copie os itens no caderno, atividade 14, substituindo cada quadrado pelo símbolo. Ixi, como é que é mesmo que o Fausto falou? Qual que é maior? Qual que é menor? Sempre tem essa dúvida, então eu vou sempre repetir isso na tentativa aí de fixar. Qual que é maior, qual que é menor? Faz os dois símbolos, corta os dois, e aí lembra, isso aqui não parece um 4? Isso aqui não parece um 7? Então, 7 não é maior, 4 não é menor. Então, esse símbolo representa maior que. Sempre que você esquecer, tente lembrar dessa dica, desse macete. E esse símbolo representa menor que. Combinado? Então, é isso que você vai fazer. 6,7 é maior ou menor que 6? Menos 5,4 é maior ou menor que 5,4? Aí, na dúvida, só você lembrar, não precisa desenhar toda a reta numérica, mas é só lembrar, né? Na dúvida, se eu tiver um número positivo e um número negativo, como que eu sei qual que é maior? É só você lembrar, na reta numérica, quem que fica do lado direito do zero? Os números positivos. Quem que fica do lado esquerdo do zero? Os números negativos. Então, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Por quê? Porque na reta numérica eles sempre estarão à direita dos números negativos. Vamos supor aqui, ó, eu tenho menos 1.000. O menos 1.000 está do lado negativo. Eu tenho aqui 1. Olha, o menos 1.000 é menor que 1. Por quê? Porque o 1 é positivo e o positivo fica do lado direito, enquanto o negativo fica do lado esquerdo na reta numérica. Lembra daquela ideia? Então, assim a gente mata qualquer dúvida. Se eu tiver lá um número muito pequeno, 2,1, comparado aqui com menos 2.473. Quando a gente olha 2.473, a gente pensa, isso aqui é maior. Não é. Por quê? Porque quando eu estou comparando o número positivo com o número negativo, o positivo, qualquer número positivo, sempre vai ser maior do que qualquer número negativo, justamente por causa daquilo que a gente viu lá no início. Todo número que fica à direita na reta numérica é maior. Então, o número 14 é para você fazer essa comparação. Deixa eu apagar isso aqui. A número 15, que também é para você responder no caderno. Escreva os números apresentados a seguir em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Então, você vai ter que descobrir qual é o menor, escreve ele. Depois dele, qual é o menor, escreve e assim por diante. Então, nós estamos aqui comparando dois números racionais também e exercitando isso. E, por fim, vocês vão responder ainda a atividade número 16. Márcia comparou os números 3 meios e 0,8 da seguinte maneira. Olha só, ela transformou a fração em um número decimal, do jeito que nós fizemos lá como exemplo,
E em seguida, ela representou os números na reta numérica. A gente viu que nem sempre precisa representar na reta numérica. A gente já sabe que ó, a parte inteira é 1, a parte inteira desse outro é 0. Então, comparando as partes inteiras ali, dá para saber qual é maior. E aí ela concluiu. Como na reta numérica 1,5 está à direita de 0,8, concluo que 1,5 é maior que 0,8. E assim é para vocês fazerem, então, na número 16, comparar 3 meios e 0,8. 1 meio e 0,7. Então, o que vai ter que fazer? Como a gente tem fração, vocês vão ter que pegar a fração e transformar ela em número decimal para depois comparar os dois números decimais. Fechou? Então, até a próxima aula, onde a gente vai corrigir e eu vou dar o visto em tudo isso. Boa aula para vocês aí e bons estudos.